Quais são as características do bebê recém-nascido? O que eu devo esperar do meu bebê nessa fase? Até quando é considerado recém-nascido? Nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre esse período. Eu sou Rafaela Paiva da Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O recém-nascido é a fase do bebê até os 28 dias de vida. Assim que ele nasce, até os 28 dias de vida, é considerado recém-nascido ou neonato. O que a gente precisa entender do bebê nessa fase é que esse é um período de adaptação. A gente tem que lembrar que esse bebê estava lá no útero da mãe, onde era tudo completamente diferente. Ele estava lá todo contidinho pelo útero, envolvido em um ambiente aquático, recebendo todos os nutrientes pela placenta, ele não precisava se alimentar, não precisava respirar. E assim que ele nasce, esse bebê precisa coordenar todas essas funções. Então a gente precisa deixar esse ambiente o mais tranquilo e suave possível para que o bebê consiga se adaptar de uma forma leve e saudável. Existe um termo que é chamado esterogestação. O que esse termo significa? Ele diz que o bebê tem mais um trimestre de gestação, só que fora do útero, são esses 3 meses iniciais. Mas esse termo ele quer dizer que esse bebê está se adaptando e principalmente nesses 3 primeiros meses ele vai estar ainda nessa fase de adaptação, precisando de um acolhimento maior, de um cuidado maior com o ambiente. Mas não quer dizer que o bebê fez 3 meses e acabou esse período. Não, esse bebê ele continua se adaptando a esse novo ambiente, ele continua aprendendo a coordenar o seu corpo e as suas funções. É muito importante a gente entender isso antes de tudo. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a postura desse bebê assim que ele nasce. Meu bebezinho nasceu, ele é recém-nascido, então ele tem uma postura em flexão fisiológica que a gente fala, que é esse bebê todo contidinho, assim, todo dobradinho. E ele fica assim em todas as posições, de barriguinha para cima. Se você coloca ele de barriguinha para baixo, ele ainda fica assim com as perninhas dobradinhas e com os bracinhos também dobrados. E também se você coloca ele mais lateralizado, ele também fica assim, nessa postura de flexão. É a flexão fisiológica que a gente fala. À medida que esse bebê for crescendo, ele vai conseguindo esticar mais esse corpinho. Outra coisa importante da gente entender é que esse bebê, ele tem uma postura assimétrica, ou seja, ele não consegue ficar aqui no meiozinho como essa bebê tá. Ele fica com a cabecinha mais virada, o bracinho mais para cá, um bracinho pode ficar mais dobrado, o outro mais esticado. Então esse bebê ele tem uma assimetria em sua postura. As mãozinhas dele costumam ficar mais fechadas, mas não quer dizer que essa mãozinha não abre. Não, é importante que essa mão também tenha momentos em que ela esteja aberta, mas ela está normalmente mais fechada do que aberta. Outra coisa que a gente precisa entender é que esse bebê nasce mais molinho, ou seja, a cabecinha dele ele não consegue manter firme como esse bebê aqui tá. Ela fica pendente se a gente deixar solta. Em todos os movimentos que a gente fizer, é importante a gente segurar essa cabeça e o bumbum do bebê para manter essa estabilidade. E esse bebê, ele realiza movimentos, mas muitos dos seus movimentos, eles são através de reflexos, ou seja, através de respostas do ambiente. Esse bebê, a depender do estímulo do ambiente que ele receber, ele vai responder de uma certa forma. Por exemplo, toda vez que você pega na mãozinha do bebê, ele fecha a mão, é o reflexo de preensão que a gente fala, é uma resposta involuntária, o bebê não tem um controle sobre esse movimento. Ele é acionado a partir desse estímulo, que é tocar na palma da sua mão, ele fecha. Outro reflexo é o de sucção. Se você coloca o dedinho na boca do bebê, um bico ou o próprio peito da mãe, ele vai sugar. Inicialmente isso é um reflexo, não é um movimento voluntário, é uma resposta a esse estímulo. Outra coisa, outro reflexo interessante da gente entender, se a gente toca na bochechinha desse bebê, ele vira para um lado, toca na outra bochechinha, ele vira para o outro. Esse reflexo ajuda também nessa amamentação, né? Já que quando encosta no peito da mãe, ele já vira em busca desse peito. É o reflexo de busca também chamado. Outro reflexo importante da gente entender é o reflexo de Moro, que é um reflexo que costuma assustar e desorganizar esse bebê. Toda vez que esse bebê ele tem um movimento muito brusco, a cabeça dele pende para trás, ele assusta. Se esse bebê, a gente faz um movimento muito rápido ou a cabeça dele fica mais pendente, ele aciona esse reflexo em que ele estica as mãozinhas e os bracinhos e depois fecha. Só que esse movimento rápido acaba desorganizando o bebê e muitas vezes ele fica irritado, chora por causa desse estímulo que ele recebeu. Toda vez que a gente for pegar esse bebê, for estimular esse bebê, for tirar ele do berço, for pegar ele para o colo, a gente precisa ter um cuidado com esse movimento, não fazer um movimento muito brusco, sempre proteger a cabecinha dele.
Uma outra coisa importante da gente entender são os sistemas sensoriais. Os sistemas sensoriais são os sentidos do bebê. Como é que tem esses sentidos? Como é que ele é desenvolvido? O primeiro a ser desenvolvido é o tato, que desde as 32 semanas de gestação, esse sentido já está completo, ou seja, o bebê já sente em todas as partes do corpo os estímulos ali da barriga. Então, quando esse bebê nasce, a gente precisa oferecer estímulos sensoriais que agrade ao bebê. Quando ele nasce, esse vai ser um sistema importante para a gente oferecer estímulos ao bebê. O toque é muito importante. Fazer massagens nesse bebê é muito importante. O próprio banho é uma forma de estímulo também. O banho de ofurô é ainda mais aconchegante para esse bebê, que ele consegue ficar mais organizado, mais fletido. Esse estímulo sensorial do tato do bebê, esse estímulo tátil, vai favorecer o desenvolvimento dele, porque a gente fala que o desenvolvimento é sensório-motor, ou seja, esse bebê ele precisa sentir o seu corpo, precisa sentir o ambiente para que ele consiga desenvolver a sua motricidade. Então, por isso que esses estímulos são tão importantes para o desenvolvimento do bebê. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que esse bebê ele vai ter mais receptores para sentir na boquinha e na mão. Então, ele vai usar a boca e a mão como forma de explorar o ambiente, como forma de se autoconsolar. Por isso que a gente fala que é importante deixar as mãos desse bebê livre, não colocar luvinha, porque é através da mão que ele vai conseguir pegar, levar até a boca, e isso vai fazer com que ele explore o ambiente, ele vai conseguir explorar o ambiente através dessa movimentação. Mão-boca. Então, esse movimento é importante para que o bebê consiga se autoconsolar, para que ele consiga explorar o ambiente. Usar tanto a mão como a boca como meio de exploração. Um outro sentido importante da gente entender é a visão. Assim que esse bebê nasce, ele não consegue enxergar a todas as distâncias. A visão é o último órgão a se desenvolver em relação aos sentidos. Então, esse bebê ele só consegue focar ali em uma distância mais ou menos de 20 a 30 centímetros. Se estiver muito perto, ele não consegue enxergar bem. E se estiver muito longe, ele também não consegue enxergar bem. Então, toda vez que a gente conversar com esse bebê, que a gente mostrar alguma coisa para ele, a gente precisa ter cuidado com essa distância. A distância de 20 a 30 centímetros é mais ou menos a distância que o bebê está quando ele está sendo amamentado para o rosto da mãe. Então, isso já é uma forma de estímulo, o bebê olhar para o rosto da mãe. Então, sempre a gente vai mostrar um objeto nessa distância de 20 a 30 centímetros. Vai conversar com o bebê nessa distância de 20 a 30 centímetros, para que ele interaja com a gente, para que ele veja o rosto humano, o objeto que a gente está mostrando. Então, isso é muito importante também para o desenvolvimento do bebê. Assim que nasce, a audição desse bebê ela é bastante sensível, porque esse bebê estava lá na barriga e as camadas do útero, da barriga da mãe, do tecido gorduroso, estava filtrando ali os ruídos. Então, esse bebê ele ouvia os ruídos, mas de uma forma mais suave. Então, é importante a gente ter um cuidado com esses ruídos quando o bebê nasce, para que o bebê não seja exposto a um ambiente muito barulhento. Isso muitas vezes pode acabar irritando ele, deixando ele mais desorganizado, mais irritado nesse período. A audição vai ser também importante para a gente estimular esse bebê. Usar chocalhozinhos para estimular, para que ele vire para um lado, para o outro, chamar pelo nome. Mas é importante a gente ter esse entendimento do bebê não ser exposto a ambientes tão barulhentos para que ele não fique irritado. Tudo muito suave, muito tranquilo. Sobre o desenvolvimento do bebê recém-nascido, é isso que eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o que vocês querem saber. Um beijo e até a próxima!